Nesse vídeo eu vou ensinar como se faz a construção da base da calça feminina. Para isso eu vou precisar de um papel de 65 centímetros de largura e 1,10 m de comprimento. Vou precisar também da curva francesa, da curva de alfaiate, de uma régua milimetrada, de um esquadro de 45 graus e um esquadro de 90 graus. Para dar início a essa construção, eu vou traçar um retângulo com as medidas correspondentes ao comprimento da calça e a metade da circunferência do quadril. Porque nesse diagrama nós vamos estar construindo a frente e as costas da calça em um mesmo diagrama. Esse retângulo ele deve ser traçado com uma distância mínima de 5 centímetros aqui da borda lateral do papel e 5 centímetros da borda superior do papel. Nesse canto superior, eu marquei o ponto 1. A partir dele, eu vou colocar um comprimento de 101 centímetros, que é relacionado ao comprimento da calça. E aqui eu vou marcar o ponto 2. A partir desse ponto também, eu vou marcar a medida correspondente à metade da circunferência do quadril, que é 47 centímetros. A partir dessa medida, vou traçar uma reta perpendicular para fechar o meu retângulo. Feito o retângulo, do ponto 1 ao ponto 3, eu vou dividir ao meio. E nela, eu vou marcar o ponto 5. Feito o ponto 5, eu vou esquadrar até a linha da barra, acompanhando o comprimento da calça. Esse lado aqui do retângulo vai ser correspondente ao lado da frente da calça. Esse outro lado aqui vai ser correspondente à parte das costas da calça. Primeiro a gente vai construir a parte da frente da calça. Agora, a partir do ponto 1, eu vou colocar outros pontos que são correspondentes à altura do quadril, à altura do gancho e à altura do joelho. O primeiro ponto que eu vou marcar vai ser o ponto 7. Numa altura do ponto 1, com a distância do ponto 1 até chegar ao ponto 7, 18 centímetros, que corresponde à altura do quadril. Em seguida, eu vou marcar, partindo do ponto 1 também, a altura do gancho, que corresponde a 24 centímetros. E a altura do joelho, que corresponde a 60 centímetros partindo do ponto 1.
Aqui eu já havia marcado um ponto com a distância de 40 centímetros para que eu fizesse o comprimento da calça. Eu vou só acrescentar 20 centímetros para ficar na medida certa da altura do joelho. Feito isso, a partir do ponto 7 e do ponto 8, eu vou traçar linhas perpendiculares até tocar essa linha do meio. Essa primeira linha corresponde à altura do quadril e a segunda linha à altura do gancho. Vou prolongar essas duas linhas logo até tocar essa linha lateral aqui, ó. Certo? Então, eu venho prolongando essas linhas porque vai ser a mesma altura da linha do quadril e da linha do gancho na parte das costas. Então, eu já vou prolongar essas linhas até tocar essa linha lateral. Nessa interseção aqui, eu vou marcar o ponto 13 e nessa eu vou marcar o ponto 14. Nessa lateral aqui, eu vou marcar o ponto 10 e o ponto 11. Partindo do ponto 13, vou marcar o ponto 15, que é com 5 centímetros de distância do ponto 13. Essa linha vai ser correspondente à linha guia da pence. Assim como essas outras duas linhas, eu vou prolongar também a linha da pence até tocar a outra linha lateral do retângulo. Agora, a partir do ponto 5, eu vou marcar 1,5 centímetro. Essa interseção aqui, eu vou colocar o ponto 15. Agora, eu vou unir, através de uma curva, o ponto 15 e o ponto 16 e vou prolongar 1 centímetro para marcar o ponto 17. Para isso, eu vou usar a curva de alfaiate. Prolongo a linha, passando do retângulo, e marco aqui 1 centímetro, que vai ser o ponto 17. Partindo desse ponto 17, eu vou traçar uma linha com uma curva suave, até tocar mais ou menos aqui a metade dessa linha 17,1, para traçar a linha da cintura. Então, para isso, eu vou usar a curva de alfaiate. Eu posiciono ela mais ou menos dessa forma, até tocar mais ou menos aqui a metade da frente, né, da linha da cintura, e traço essa linha. Pronto. Fica uma curva suave, assim como essa curva da lateral. Então, aqui vai ser a linha da cintura, aqui a lateral da frente da calça, e agora nós vamos traçar as pences da cintura. Para traçar essas pences, eu vou medir essa linha 17,1 e a partir dessa medida eu vou diminuir 1/4 da circunferência da cintura, que é 17,5 centímetros. Quando eu fizer essa subtração, eu vou ter a medida da profundidade das pences que eu vou colocar aqui na frente. De 17 ao ponto 1 está dando 21,5 centímetros, certo? 21,5 centímetros.
eu vou subtrair dessa medida 17,5 centímetros, que corresponde à medida da cintura, corresponde a 1/4 da medida da cintura. Como eu tô fazendo só um lado da frente, eu pego a medida da cintura, divido por 4 e pego 1/4 para diminuir aqui desse valor. E aí, eu vou colocar o resultado aqui na lateral, que deu 4 centímetros, para não riscar aqui dentro do molde. Então, sobrou aí, dessa subtração, 4 centímetros. Aqui vai ser a medida que eu vou colocar para as minhas pences. Eu vou colocar 2 pences na frente, porque se eu for colocar uma pence dessa largura na frente, vai formar um bojo muito grande na parte da frente. E esse não é o meu interesse. Eu vou dividir esse valor em 2 pences com a profundidade de 2 centímetros. Para a colocação da primeira pence, partindo do ponto 17, eu vou marcar 6 centímetros. Aqui é onde vai iniciar a primeira pence. Como eu obtive essa medida aqui de 4 centímetros e eu vou colocar 2 pences, eu vou colocar 2 centímetros para a primeira pence e depois 2 centímetros para a segunda pence. Então, esse ponto aqui, eu vou marcar como ponto 18. Partindo do ponto 18, eu marco 2 centímetros, que é o ponto 19. Coloco entre eles dois um ponto marcando a metade. Então, 1 centímetro aqui no meio, né? Então, eu divido aqui os 2 centímetros, marco 1 centímetro. Esse vai ser o ponto 20, né? Então, 18, 19 e o 20. Partindo do ponto 19, eu marco 3 centímetros e coloco a mesma medida aqui. 2 centímetros, marco o meio com 1 centímetro. Feito isso, eu vou esquadrar esse ponto aqui do meio, até tocar a linha guia da pence. Eu coloco o esquadro posicionado aqui na linha guia da pence e direciono para o ponto do meio da pence. Feito isso nas 2 pences, agora é só ligar os pontos 18 e 19 ao ponto 21 e os pontos 22 e 23 ao ponto 25. Aqui a gente finaliza as pences da frente da calça. A partir daqui, nós vamos para a construção do gancho da frente. Para a construção do gancho, eu vou prolongar essa linha, que é da altura do gancho, vou prolongar ela para fora do retângulo, com a medida de 3,5 centímetros. Depois, eu traço um ângulo de 45 graus, partindo do ponto 8, para que eu possa encontrar o ponto 27. Lembrando que quem não tem esse esquadro aqui com o ângulo de 45 graus, pode colocar essa mesma medida aqui de 3,5 nessa linha aqui, fechar o quadrado e traçar uma linha de um canto ao outro do quadrado. Nessa linha, eu vou colocar uma medida de 1,75 centímetros. E aqui eu marco o ponto 27. Agora, é só ligar
o ponto 26 ao ponto 27 ao ponto 7, utilizando a curva francesa. Pronto, aqui é a curvatura para o gancho da frente. Agora eu vou marcar uma linha partindo do ponto 26 em direção ao ponto 9. Só que ela não vem por fora até chegar ao ponto 9. Eu vou finalizar essa linha curva antes de chegar na altura do joelho. Aqui na barra, né, eu vou marcar o ponto 37 e o ponto 38, partindo do ponto 2 e do ponto 6, com a distância de 2 centímetros. Neles eu vou marcar o ponto 37 e o ponto 38. Esse ponto 37 eu vou unir com uma reta até o ponto 9. Vocês vão observar que ao unir esse ponto 37 ao ponto 9, essa linha ela não fica muito uniforme. Então, eu só vou retraçar aqui novamente, até chegar mais ou menos aqui no início dessa curva, para deixar ela mais uniforme e não deixar com esse volume aqui, como se fosse uma linha torta para fora. Então, eu vou só ajeitar aqui para deixar uma linha mais uniforme, tirando essa pequena diferença aqui. Agora, nós temos que unir o ponto 38 até o ponto 14, com uma reta. Se você não tiver uma régua muito grande, você pode utilizar, fazer essa reta com o auxílio de 2 réguas. Eu vou fazer essa reta com o auxílio do esquadro com a outra régua que eu tenho aqui. Eu posiciono aqui o esquadro no início do ponto 14 e posiciono a régua aqui no ponto 38. E aí, eu vou fazer uma reta unindo, uma reta utilizando as duas réguas. Eu não necessariamente preciso prolongar com a outra régua aqui, ó. Eu só arrasto o esquadro aqui para baixo e posiciono ele aqui no ponto 38. Finalizando o traçado da reta. Aqui a gente finaliza o traçado da parte da frente da calça. Agora, nós vamos para o traçado da parte das costas da calça, que já tá aqui arquitetado do lado, na lateral da frente. Para dar início à parte das costas, nós vamos marcar esse ponto lateral, que é partindo do ponto 5, 1,5 centímetro. Ele é o ponto 33. E eu vou ligar o ponto 15 ao ponto 33, prolongando 1 centímetro também, assim como foi feito na parte da frente. Esse vai ser o ponto 34.
Partindo desse ponto 3, eu vou marcar o ponto 28, com uma distância de 2 centímetros. Vou unir o ponto 10 ao ponto 28, prolongando para cima 3 centímetros. Faço a marcação aqui de 3 centímetros. Aqui vai ser o ponto 31. Agora, é só unir o ponto 31 ao ponto 34, com uma reta. A partir daqui, nós vamos fazer a pence das costas, que segue o mesmo procedimento que nós fizemos para fazer as pences da frente. Vou medir essa reta e dela vou subtrair a medida da cintura, que é 17,5. Ela mede 19,5. Menos 17,5 vai dar 2 centímetros. Então, a profundidade dessa minha pence das costas será 2 centímetros. Para eu posicionar ela, eu marco aqui a metade de 19,5 e traço uma reta até chegar à linha da pence. Então, como eu vou colocar aqui no meio, vai dar 9,75. Faço essa marcação, aqui vai ser o meu ponto 20, né? Do ponto 20, eu marco 1 centímetro para cada lado. Traço uma reta perpendicular, posicionando o esquadro aqui na linha guia da pence, até chegar ao ponto 20. Esse vai ser o ponto 21, e depois eu só ligo esse ponto 21 a esses dois pontos que estão aqui do lado do ponto 20. E aí, finalizo a pence da parte das costas. Agora, nós vamos continuar para fazer agora o gancho da parte das costas, o gancho traseiro. Para isso, eu vou prolongar essa linha 14, 11, com a medida de 11,75. Primeiro, eu vou prolongar aqui. E agora, coloco a medida de 11,75. E marco aqui o ponto 29. Esse ponto 9 aqui, ele corresponde à linha do joelho. Eu vou traçar uma reta partindo dele, uma reta horizontal partindo dele, até tocar a lateral do esquadro do outro lado. Esse ponto 29 que nós acabamos de fazer, nós vamos esquadrar até chegar aqui à altura do ponto 12. Como aqui tem 1,75, eu vou marcar 1,75 partindo aqui também do ponto 12, só para fazer a ligação desses dois pontos. Prolongo essa linha aqui do joelho.
e marco 11,75. Aí, ligo esses dois pontos, o ponto 29 ao ponto 40, que aqui vai ser o ponto 40. E aqui nessa linha, eu vou marcar o meio também entre esses dois pontos. Essa distância é 11,75, divido esse valor por 2 e marco esse ponto aqui. E marco aqui o ponto 41. No ponto 29, eu marco 1 centímetro abaixo para encontrar aqui o ponto X, certo? Então, aqui, 1 centímetro abaixo do ponto 29 é o ponto X. Esse ponto X, eu vou unir até o ponto 10 com uma curva. Então, eu posiciono a curva francesa aqui e traço a curva do gancho das costas. Em seguida, eu uno com uma reta o ponto X ao ponto 41. E o ponto 41 ao ponto 4 aqui na barra da calça. Na metade dessa linha, partindo do ponto X ao ponto 41, eu marco o ponto 43. Aqui nós temos uma linha de 36 centímetros, eu vou marcar o ponto 18. E faço, traço um esquadro aqui, uma linha com esquadro pequena. E nessa linha aqui, eu vou marcar 1,5 para dentro da perna da calça. Que aqui vai ser o ponto 43. Agora, eu vou unir o ponto X ao 43 ao 41, utilizando a curva de alfaiate. Tento posicionar aqui, vou posicionar de duas formas, né? Posicionar a régua 2 vezes, para obter essa medida. Para que não fique uma curva aqui, nesse ponto para fora, daqui eu vou seguir para o ponto 4, ajeitando essa reta. Só suavizando esse encontro aqui entre as linhas, ó. Suavizando esse encontro entre as linhas. Vou fazer aqui de outra cor para ficar mais visível, porque aqui o pincel acompanhou o corte do papel. Só suavizar aqui o encontro dessas linhas. Aqui. Aqui, na barra da calça, eu também marco 2 centímetros partindo do ponto 6 para colocar o ponto 39. E aí, eu vou ligar esse ponto 39 até o ponto 14. E aqui a gente finaliza o traçado
da base da calça, frente e costa. Agora, é cortar esse traçado, né, separando a parte das costas da parte da frente. Com a modelagem frente e costa finalizada, agora nós passamos para o corte. Para cortar a frente é necessário dobrar as pences, retraçar a linha da cintura e cortar com a pence fechada. O mesmo processo tem que ser feito na parte das costas. Fecha a pence, retraça a linha da cintura e corta a calça com a pence fechada. Vou iniciar aqui o corte separando a parte da frente da parte das costas. E aí eu vou seguir essa linha que se inicia aqui no ponto 39 e sobe para o ponto 14 e finaliza aqui no ponto 34. Na parte da frente, ela se inicia aqui no ponto 17, segue aqui pela lateral da calça e finaliza aqui no ponto 38.
Agora, para finalizar frente e costa da calça, nós vamos colocar aqui o fio, o sentido do fio, que é esse fio que direciona para o corte, a modelagem. Então, ele sempre tem que estar paralelo ao fio de urdume e a auréola do tecido. Então, nós vamos iniciar ele aqui da barra, né? Ele pode ser colocado... eu vou colocar aqui ele iniciando do meio, né? Da barra, mas ele pode ser posicionado mais para um lado, mais para o outro. O importante é que ele esteja indicando na modelagem qual é o fio do tecido. E agora a gente finaliza com as indicações do molde. Base da calça, tamanho 40. E aqui é base da calça, tamanho 40, certo? Colocamos aqui que é frente e costas, certo? Então, aqui finaliza a parte da frente e das costas da nossa calça.